deixar os seus celulares, né, para não atrapalhar os palestrantes. Dando continuidade às nossas atividades, teremos o painel Novo Código Florestal e as perspectivas de exploração comercial de espécies perenes. Os expositores deste painel serão o engenheiro florestal Peter Wiener e o engenheiro florestal Roberto Magnus Ferron. Convidamos o engenheiro florestal Peter, formado aqui na nossa instituição, mestre em Ciências Florestais e Tropicais pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente, para fazer uso da palavra. Por favor, Peter. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para participar aqui do evento. Em nome do Ministério, é sempre importante estar aqui divulgando as ações que a gente vem fazendo, e em especial o código, né, que ainda é uma novidade, pouca gente tem conhecimento sobre ele. Então, vamos lá. Rapidamente aqui, só explicar como é que vai ser a palestra. No primeiro momento, vou abordar o CAR e o PRA, que acredito que são as maiores novidades que o código trouxe para a gente, o programa de incentivos, e falar um pouquinho de tópicos específicos em relação ao setor florestal de legislação, em especial o que é composição, manejo e plantio. O que eu gostaria de ressaltar aqui antes da palestra é sobre legislação. Existem 3 esferas que obedecem uma hierarquia. Então, o código é a lei federal, além disso tem estadual e a municipal. Dentro disso, elas podem ser mais restritivas. Conforme vai diminuindo, as especificidades podem ser mais restritivas. Então vai ter muita coisa que eu vou abordar aqui sobre o Código Florestal, vocês vão dizer, aqui no estado é diferente. No entanto, isso aí vai exigir uma adequação. Então vamos. Cadastro Ambiental Rural. Acredito que tenha sido a maior novidade do Código Florestal e é que está tirando mais sono dos agricultores. É um registro público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais para o controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e principalmente combate ao desmatamento. Como é que funciona? Ele tem uma natureza declaratória. Nesse ponto a gente faz analogia com a Receita Federal, com o imposto de renda. Você vai lá, declara aquilo, e você está sendo responsável pela informação declarada. Assim como no imposto de renda, isso pode vir a passar por uma malha fina e ser feita uma análise mais rigorosa. A inscrição do CAR vai ser feita preferencialmente no órgão estadual ou municipal. Então, não é o Ministério, não é o IBAMA que vai fazer o cadastro. Quem vai fazer o cadastro é a esfera estadual, em especial os órgãos ambientais e aquelas instituições delegadas por eles. O prazo para a inscrição é de 1 ano, a partir do ato da ministra, que provavelmente está acontecendo no dia de hoje. O prazo final para esse ato seria amanhã, fazendo 1 ano da publicação do Código Florestal. Então, a partir desse momento, 1 ano prorrogável com mais 1. E outra coisa interessante que eu gostaria de ressaltar, o Código Florestal trouxe uma distinção entre produtores da agricultura familiar e os demais produtores. Então, existem diversos benefícios para a agricultura familiar. Um deles seria o procedimento simplificado e gratuito para agricultores familiares. E dentro disso, todas as propriedades abaixo de 4 módulos fiscais também foram incluídas. Então, os produtores familiares não precisam se desesperar, não precisam estar contratando empresas, isso aí vai ser feito. E a partir de maio de 2007, ele será obrigatório para acesso a crédito agrícola. Isso aí em alguns estados da Amazônia já vem sendo exigido, então a pressão lá é maior do que aqui, mas isso aí vai ser uma das formas de obrigar as pessoas a realizarem o cadastro. Aqui eu botei o layout de uma das páginas do cadastro. Então aqui funciona da seguinte forma.
o proprietário, caso ele já tenha os pontos GPS, ele pode inserir. Caso contrário, ele vai botar o município, os locais da propriedade e dando zoom e baixando a imagem de satélite. Em cima dessa imagem, ele poderá fazer o desenho da sua propriedade e tem uma toda sequência passo a passo, ele vai demarcando as APPs e botando a sugestão dele de reserva legal. Com base nesse desenho, ele tem o planejamento da propriedade e demarcadas as áreas. E aqui ao lado, já monta a tabela, indicando a área total da propriedade, a área ocupada por APP, a área ocupada por reserva legal e também, caso ele tenha algum passivo, as áreas que terão que ser recompostas. Por final, vai ser emitido um recibo dessa forma. Aparece todos os dados, declara a situação dele, se ele está irregular ou se ele tem algum passivo, junto com o mapinha da propriedade. Além de prever a regularidade ambiental, também é um ótimo instrumento de gestão para a propriedade. Muitas vezes o proprietário conhece muito bem a sua propriedade, mas ele não tem essa noção de quanto ocupa a área, qual a área ocupada por cada setor da propriedade. Né? Então isso ajuda muito no planejamento. Aquele proprietário que no cadastro dele for verificado que tem algum passivo ambiental, ele pode, na sequência, já se inscrever no programa de regularização ambiental, que ficou conhecido pela sigla PRA. Quais são as vantagens desse programa? Dentro desse programa, ele vai elaborar um plano de regularização, que isso vai prever obrigatoriamente a recomposição das APPs, e ele pode ou recompor ou compensar as áreas de reserva legal, através de cotas, servidão ou doação de áreas e unidades de conservação. No caso da reserva legal, os pequenos agricultores abaixo de 4 módulos, eles foram dispensados de recompor. Isso se trata para os acima de 4 módulos, os médios e grandes proprietários. E após a elaboração desse plano, ele vai assinar um termo de compromisso. Esse termo de compromisso vai estar incluído lá o cronograma, os insumos, vai estar uma descrição detalhada de como é que vai funcionar isso. E após essa adesão, o proprietário não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de julho de 2008. Essa data, julho de 2008, foi posta aí como um marco. Aqueles que desmataram antes dessa data, fica sendo considerado área consolidada, e após essa data, obrigatoriamente, ele vai ter que recompor. A conclusão do programa. O proprietário seguir à risca ali o termo de compromisso, executar a recomposição dele e cumprir as obrigações, os prazos e condições estabelecidos, essas multas que ele teve, as autuações, elas serão consideradas como convertidas em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. E com isso se extingue o processo que ele estava sofrendo. Caso ele não tenha tido multa, ele adere ao PRA e ele está isento de receber qualquer tipo de multa. Bom, outro tópico. O programa de apoio e incentivo à conservação. Isso aí está previsto no código, ele ainda não foi implantado, mas acredito que nos próximos anos possa trazer benefícios para a agricultura. E dentro disso, os principais tópicos seriam o pagamento de serviços ambientais, isenção de impostos, crédito e preferências políticas públicas. Então vamos por partes. O pagamento de serviços ambientais, ele já existe em algumas iniciativas particulares. No estado de Minas Gerais, um projeto que já foi mostrado no Globo Rural diversas vezes, sobre proteção de APPs, visando melhor qualidade de água. Já existem pagamentos visando carbono, visando biodiversidade. Isso já existe na esfera da iniciativa particular. E provavelmente o governo vai adotar isso aí. A isenção de impostos se refere tanto ao ITR, Imposto Territorial Rural, quanto também aqueles equipamentos, insumos necessários à recomposição. O crédito. Aquele proprietário que estiver regular ambientalmente, ele terá facilidades em obter o crédito. E em relação às políticas públicas, uma coisa já está bastante avançada é em relação ao programa de aquisição de alimentos. Então, aquele proprietário que tiver com a sua regularidade ambiental declarada,
ele poderá receber um bônus em cima disso aí. O MEI está se pensando ao programa de aquisição de alimentos para a merenda escolar, então está se prevendo diversos incentivos para o proprietário de buscar regularidade ambiental. Aqui o exemplo que eu mencionei, de Minas Gerais. Pagamento de serviços ambientais no município de Extrema, projeto produtor de água. Então lá os agricultores receberam assistência técnica, foi feito o cercamento de suas nascentes, suas APPs, foi feito o reflorestamento, e eles recebem todo mês uma quantia referente àquela área que for protegida. Dessa forma, diminuiu a área útil da propriedade, a área produtiva, no entanto estão sendo pagos por isso. É uma forma que eu creio que seria bastante justa com o proprietário rural, não trazendo um ônus para ele, né? Essa região de Minas Gerais abastece São Paulo. Então, inclusive, o estado de São Paulo é mais barato preservando as nascentes do que depois tendo que trabalhar com água suja, né? Fazendo a purificação. Agora, em relação à recomposição das áreas, preservação permanente. Tem o famoso artigo que foi conhecido por escadinha, que é o escalonamento da recuperação das áreas, proporcional ao tamanho da propriedade. Quanto menor a propriedade, menor vai ser a área a ser recuperada. E quanto maior a propriedade, maior vai ser até chegar nos níveis estipulados pelo antigo código. Como vai se dar essa recomposição? Pode ser por regeneração natural, plantio de mudas, ou inclusive as duas formas. E para a agricultura familiar, foi deixado um benefício aqui. Ele pode fazer a utilização de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, sendo nativas e exóticas. Então, ele pode plantar espécies que vão gerar uma renda dentro da área de APP. Isso aí não é permitido por os maiores produtores. Inclusive, esses benefícios foram estendidos até o uso das APPs. Então, até as APPs foram preservadas, os agricultores familiares poderão realizar a exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, dependendo de simples declaração ao órgão ambiental competente, desde que o imóvel esteja devidamente escrito no CAR. Isso aqui é um ponto, conforme mencionei anteriormente, isso aqui está sujeito à legislação estadual. Então, exige a necessidade de regularizar isso. Não é porque está escrito no código que todos os agricultores vão começar a fazer intervenção em APP. Recomposição da reserva legal. Isso aqui foi um tema bastante polêmico também. Ela poderá ser realizada mediante plantio intercalado de espécies nativas e exóticas em sistema agroflorestal. O plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional, e a área recomposta de espécies exóticas não poderá exceder 50% da área total a ser recuperada. Os ambientalistas discutiram bastante isso aqui, dizendo que a reserva legal estaria perdendo a sua função ecológica. No entanto, é importante observar que a reserva legal é permitido o manejo dela, não é uma área intocável. É uma área que pode ser manejada, uma área produtiva, dentro do espaço rural. Então, quando eu vejo essa permissão de introdução de espécies exóticas, eu vejo isso como uma forma de incentivar essa cultura florestal dentro da propriedade. Mostrar que a reserva legal não é apenas um ônus que deve ser mantida e trocada, e sim uma forma que se pode obter renda através do manejo florestal. Lembrando que isso aqui é para recomposição. Não é que ninguém vai pegar a reserva legal e começar a plantar linhas de exótica no meio. Isso aqui é para recomposição. Ela deve ser concluída em até 20 anos. Dentro desses 20 anos, o proprietário pode fazer isso parceladamente, utilizando a área até o fim dos 20 anos. E aquele proprietário que utilizar espécies exóticas, ele terá direito à sua exploração econômica. Isso aí está garantido pelo Código. E aqui eu chamo a atenção para um exemplo que está sendo feito no sul da Bahia. São linhas alternadas entre eucaliptos e espécies nativas. Dessa forma, o eucalipto é considerado uma pioneira econômica. Ou seja, ele cumpre a função de pioneira ecológica, criando um sombreamento, um microclima melhor para as mudas nativas, e ao mesmo tempo, o ciclo de 6, 7 anos aproximadamente, ele vai garantir um retorno econômico para essa área.
Então ele cobre os custos da restauração. Manejo florestal da reserva legal. Aqui é um tópico bastante polêmico também. O código é bem claro. É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas e sementes. Ele estabelece alguns itens que devem ser observados, como época de frutificação, medidas para evitar que você, de repente, esteja consumindo toda a regeneração dessa espécie, né, causando algum impacto maior. E aqui eu chamo a atenção, botei aqui mais ilustrativas, o pinhão, a erva mate, que são produtos tradicionais do Rio Grande do Sul. E eu gostaria de destacar o caso do palmiteiro, o palmito jussara. É uma espécie de pouco uso aqui no estado, no entanto existe um mercado crescente para essa espécie, e no litoral norte, na região do Torno, já está sendo produzida. No entanto, como ela faz parte da lista de plantas que estão consideradas em risco de extinção, as restrições são muito grandes. E dessa forma limita o seu uso. E aquilo que não tem utilidade para o produtor rural, ele também não vai ter interesse. Então, uma espécie que poderia estar sendo plantada, manejada, a disseminação dela é fácil por aves, por animais. No entanto, por estar classificado nessa lista, seu manejo é extremamente restrito e as pessoas não conseguem fazer o manejo dela. Então, isso aqui eu acredito que seja um ponto que deveria ser trabalhado dentro da legislação estadual. Porque a federal ela é bem clara, né? Manejo florestal da reserva legal com propósito comercial. Depende da autorização do órgão competente. É necessário fazer um plano de manejo e receber a autorização. Nos imóveis de agricultura familiar, isso vai ser por um procedimento simplificado. Ser bem mais resumido, menos exigências. Claro que aqui no Rio Grande do Sul, a gente também está submetido à lei da Mata Atlântica. Então existem mais algumas restrições quanto a isso. Mas mesmo a lei da Mata Atlântica permite o manejo. Dentro de certas condições é permitido. Já o manejo eventual da reserva legal sem propósito comercial, ou seja, utilização na propriedade, independe de autorização dos órgãos competentes. E isso não vem sendo, até o momento, o Estado trabalha de forma diferenciada. É necessário pedir autorização, que se torna bastante burocrática, bastante onerosa para o produtor rural. E aqui diz, devendo apenas ser declarados a motivação da exploração e o volume explorado. Você vai dizer para que você vai utilizar aquela maneira e quanto você vai explorar. Tendo limite máximo de 20 metros cúbicos por ano, sendo 2 metros cúbicos por hectare. Essa declaração é específica para você poder manter o controle de onde está vindo a matéria-prima, para onde ela está indo, e por conseguir a obtenção do DOF, Documento de Origem Florestal. Plantio de espécies florestais nativas. Isso até hoje, vem sendo plantar nativas, todo mundo pensa, não, isso não vale a pena, depois eu não vou conseguir colher, isso vai me dar prejuízo. Até hoje sempre existe restrição. E aqui o código é bem claro. Independe de autorização prévia, devendo ser informado ao órgão competente no prazo de até 1 ano para fins de controle de origem. Exploração das espécies florestais nativas plantadas. Mais uma vez, é bem claro. É livre a extração de lenha e demais produtos florestais plantadas nas áreas não consideradas APP em reserva legal. Então, fora das áreas protegidas, é livre a extração. Será permitida a exploração de espécies nativas em áreas alternativas, será permitido independentemente da autorização, devendo o plantio estar cadastrado e a exploração ser declarada. Então, aquele produtor plantou pinheiro, declara no órgão ambiental competente e, no momento da exploração, faz a declaração. Então, a princípio, é uma forma bem simples de operar. E silvicultura. Silvicultura sempre houve grande polêmica, né, em relação ao licenciamento, quanto pode plantar, quanto não pode. Mas, de uma forma geral, a silvicultura de espécies exóticas, como vem sendo feita no Estado, ela não se difere muito da agricultura convencional, soja, arroz, seja lá o que for. Então, o Código trouxe esse artigo 72. Para efeitos desta lei,
A atividade de silvicultura, quando realizada em área apta ao uso alternativo do solo, é equiparada à atividade agrícola. Então ela vai sofrer as mesmas restrições, exigências que outro plantio agrícola qualquer. Eu acho que isso aqui foi uma medida muito boa para balizar, né? E por fim, mencionar rapidamente aqui o que eu considero como benefícios do novo código. O CAR tem o seu principal foco na proteção das áreas nativas, mas também como uma ferramenta de gestão da propriedade, onde você vai ver as áreas de APP e reserva legal como componentes da propriedade, e não como áreas intangíveis, áreas sem acesso, áreas sem uso. Outra coisa, a definição de parâmetros aplicáveis para a regularidade ambiental das propriedades rurais. Antes a gente tinha um código, podemos dizer, perfeito do ponto de vista ambiental, mas extremamente difícil de aplicar. Principalmente em regiões como, por exemplo, a Quarta Colônia aqui, uma região extremamente montanhosa, onde não é morro, tem algum riacho, tem alguma nascente. Então, pequenas propriedades, o código antigo isolava essa área, não se poderia utilizar porque seria tudo APP. Com essas novas definições, os parâmetros são claros. Preservando tantos por cento, tantos metros, você pode fazer uso do resto da área. Isso aí traz a segurança jurídica dos proprietários, né? E a regularidade ambiental, podendo ele acessar diversos outros benefícios, como crédito e programas do governo. Para aqueles produtores que não fizeram desmatamento antes de 2008, se consideram prejudicados, os outros vão se dar bem, eu fiquei com vegetação, não tenho o que fazer, foram criados mecanismos de valorização econômica desses recursos naturais, como as cotas de reserva ambiental. Apesar de elas estarem um pouco distantes da nossa realidade aqui, eu posso garantir para vocês que está sendo feito um trabalho intensivo nisso aí, puxado principalmente pela Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, e pela Bolsa do Rio de Janeiro, que pretendem estar comercializando cotas de reserva ambiental. E o outro que eu acho muito importante é o pagamento de serviços ambientais. Também acredito que aqui em Santa Maria não tenhamos exemplos, no entanto, no município de Veracruz, próximo daqui, as indústrias de fumo já vêm fazendo um programa desse tipo para preservar as áreas de APP. Outro item, a criação de uma estrutura legal que permite o manejo e exploração de recursos florestais nativos. Como eu mostrei para vocês ali, o código é bem claro, não deixando margem ali, que pode ser utilizada as espécies nativas, né? Elas podem ser utilizadas, devem ser utilizadas, é uma forma de preservar, perpetuar elas, e isso vai depender de uma regulamentação estadual, vai ter que ser feita a adequação do Código Florestal Estadual, mas existe a previsão legal de utilização dessas espécies. E, por fim, oportunidade de negócios que esse código trouxe, como a produção de sementes, produção de mudas e todo esse mercado de recomposição que vai ser criado. As pessoas vão ser obrigadas a regularizar a propriedade, então vai existir demandas por isso. E nesse momento acredito que seja bastante foco desse evento, a parte de melhoramento, né? Tanto de espécies exóticas quanto de nativas. Porque eu acredito que o eucalipto é a espécie que é hoje em dia, em função de todo o investimento que teve no melhoramento. O mesmo poderia ser feito com as espécies nativas nossas. E com isso eu termino a apresentação e espero poder contribuir durante o debate com vocês. Aqui tem meus contatos, qualquer coisa, estamos à disposição. E obrigado pela atenção. Agradecemos então ao Peter pela sua apresentação e passamos agora à apresentação do engenheiro Roberto Marcos Perron. Ele foi formado em engenharia florestal aqui pela UFSM em 1980 e tem pós-graduação em ecoturismo e educação ambiental pela Universidade Federal de Lavras. Atua nos campos florestal e ambiental há 33 anos. Atualmente é diretor executivo do IBRAMAT, Instituto Brasileiro da Erva Mate, e assessor técnico do Sindimate do Rio Grande do Sul, Sindicato da Indústria do Mate no estado do Rio Grande do Sul. Exerceu diversos cargos
em ONGs, associações, cooperativas e órgãos do governo estadual, como presidente da AMA, Associação dos Amigos do Meio Ambiente de Carazinho, foi presidente da CEFARS, presidente da Associação Gaúcha de Engenheiros Florestais e responsável técnico do setor florestal da Cotrel, e presidente também da Floracop, Cooperativa Florestal do Rio Grande do Sul, e diretor do DEFAP, Departamento de Florestas e Áreas Protegidas. Sim. Por favor, Roberto. Alô. Bom dia a todas e a todos. É uma enorme satisfação estarmos aqui. Gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Gilson para este importante seminário e dizer da alegria de estarmos aqui representando o IBRAMAT, nosso recém-criado Instituto Brasileiro da Erva Mate. Esse é o primeiro evento, Gilson, que nós participamos em nome do IBRAMAT. Queria saudar a todos, colegas, em especial também ao Valcir, que está sentado mais lá ao fundo, e a Juliana, que também são membros do IBRAMAT e proprietários da erva mate Chimango, da ervateira Chimango, que nos prestigiaram ali com um bom chimarrão. Bem, eu acho que esse é um tema bastante importante também, e eu coloquei lá em cima como título da palestra, então, o plantio e manejo da erva mate e pinheiro brasileiro nas áreas de APP e reserva legal. Até porque são essas duas espécies nativas nossas, realmente com silvicultura conhecida e com atividade desenvolvida principalmente no estado do sul do Brasil. Depois eu volto aí para vocês. Bom, quem quiser copiar, ali tem os e-mails, né, dos contatos nossos. Nós estamos montando uma homepage já do IBRAMAT e também montando o Facebook. A página já está no ar, www.ibramat.com.br. Sim. Bem, o novo Código Florestal e as perspectivas de exploração comercial de espécies perenes. Nós temos aí então essas duas espécies florestais, que é o nosso pinheiro brasileiro e a erva mate, né, que têm sua silvicultura conhecida e são espécies rentáveis que realmente o produtor planta e elas vingam e produzem. Né? Você fala muito das nossas espécies nativas, mas dificilmente vocês conseguem enxergar um reflorestamento, um plantio de espécies nativas, porque ainda falta muito trabalho, muito estudo, né? Conhecer essa tecnologia de como implantar essas espécies nativas, que muitos não conhecem, e muitas vezes o produtor investe, faz um plantio, mas vira um insucesso, e aí ele acaba desistindo e isso contamina, todos ficam sabendo que não funciona, não tem jeito de fazer vingar louro, cedro, angico e outros, e aí você fala muito, né? E muitas vezes a gente também ouve os ecologistas falarem que tem que plantar espécie nativa, tem que deixar de lado o eucalipto, tem que isso, tem que aquilo, mas e onde é que estão os plantios? Quem que consegue enxergar, com exceção da erva mate e do pinheiro brasileiro? Talvez alguma coisa aí de bracatinga, e fora isso, muito pouco. Né? Bem, falando dessas duas espécies, dentro do Plano Nacional de Promoção de Produtos da Sociobiodiversidade, na Reserva Biosfera da Mata Atlântica, né, ali está contemplado, então, ali está contemplado o nosso pinheiro brasileiro e a Inés paraguarense, né, a nossa erva mate.
Então são duas espécies aí que estão já dentro das cadeias prioritárias para a Mata Atlântica e que ali embaixo também tem o palmito, né? A jussara. Então, com essas aí nós podemos realmente trabalhar porque temos segurança e podemos repassar isso aos produtores para que eles tenham sucesso na sua atividade. No Rio Grande do Sul, nós temos o Departamento de Florestas, o Fabrício Azolino está aqui presente também, ele faz parte do DEFAP, tem aqui também, eu vi a Carolina, que é da Agência Florestal aqui de Santa Maria, que é engenheiro florestal, responsável pela agência aqui. O nosso Departamento de Florestas, então, é o órgão gestor da Polícia Florestal do Rio Grande do Sul. E no nosso Código Florestal, na Lei 9.519, no seu artigo 2 lá, ele diz que a política florestal do Estado tem por fim o uso adequado e racional dos recursos florestais com base nos conhecimentos ecológicos, visando a melhoria de qualidade de vida da população. E ali eu destaquei, e a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a preservação do ambiente e do equilíbrio ecológico. O que nós temos presenciado muitas vezes é que o pessoal fala só em conservação e preservação. Muito mais em preservação. E esquece, né, de que no próprio Código Florestal está escrito compatibilização com o desenvolvimento socioeconômico. E isso é fundamental, é importante. Se nós quisermos manter a cultura florestal, né, perante as nossas propriedades rurais, especialmente dos proprietários familiares, e aqui temos um colega da FUBRA que trabalha com isso, a gente sabe o quanto é difícil levar essa mensagem para o produtor, porque na cabeça dele, né, de tanto bombardeio que vem da imprensa, enfim, dos ambientalistas, é que tudo tem que ser preservado. E ele não é mais dono da propriedade, como ele disse, mas eu não mando mais, a propriedade não é mais minha, eu não consigo fazer mais nada aqui. E normalmente, né, os órgãos ambientais são muito mais punitivos, eu diria assim, do que educativos. Então não leva a educação, não leva o conhecimento a essas pessoas e, para eles, isso virou um problema. Tanto é que as áreas de mata nativa no Estado do Rio Grande do Sul não tem mais valor. Não tem valor. E se o proprietário quiser vender a área, não vende, porque ninguém quer comprar. Né? E falando, até antecipando um pouquinho, o nosso pinheiro brasileiro, hoje, todo mundo diz que ele é uma praga. Vocês saem para o interior, onde vocês quiserem aí, desde a região aí do Vale do Taquari até a região dos Campos de Cima da Serra, o pinheiro brasileiro é uma praga. Por quê? Porque foi feita uma lei, né? Na época foi uma resolução do CONAMA, que deu uma moratória de 5 anos, deixando imune ao corte, não se podia cortar o pinheiro brasileiro, nem os plantados. Não, isso não foi bem levado a campo, né, orientado os produtores, e hoje, depois, então você pôde fazer o corte seletivo, enfim, mas na cabeça dele está que não se consegue mais cortar o pinheiro brasileiro. Então, para eles, virou uma praga. E conforme ele germina, eles vão lá e arrancam fora. Ou roçam ou arrancam fora. Ou passam facão, a foice e não deixam mais vir. Então, nós estamos com um problema. Nós conseguimos, sim, pela legislação, estancar a exploração indiscriminada do pinheiro brasileiro, mas em compensação não tem mais árvores jovens de pinheiro brasileiro se desenvolvendo. E isso é um problema seríssimo, que nós vamos encontrar no futuro. Vocês podem sair por aí, como é que o pinheiro brasileiro se desenvolve? Avançando contra o campo, contra a lavoura, né, nas bordaduras dos capões. Lá dentro da floresta, no meio da floresta, ele não se consegue vingar. Então, nas bordaduras dos campos, é justamente onde tem pecuária, né, muitas vezes, junto. Na lavoura, você quer, então, deixam germinar, e no campo o pessoal está roçando fora, cortando. Né? Então, nós não temos mais visto aí a regeneração natural avançando do pinheiro brasileiro. E isso vai ser um problema sério para todo o setor florestal. O Estado criou o seu programa florestal estadual, com apoio de todas as entidades, mas, infelizmente, o programa florestal do Estado ainda não deslanchou. Né? Nós tentamos aí, o ano passado, colocar algumas políticas públicas em curso, que estão, depois vou mostrar, mas o programa em si ele não foi, vamos dizer assim, colocado em prática e nem
trabalhado a nível do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos a cadeia produtiva, os produtos madeirados, né, que são diversos setores, e temos os não madeiráveis, e aí vem a erva mate. Lá em cima tem o porongo, foi muito bem lembrado, aqui o professor Gilson é especialista em porongo, né? Foi lembrado que sem chimarrão, para ter chimarrão tem que ter porongo. Então é outra cadeia importante que estava esquecida e que agora está aí sendo discutida também. Depois todo o restante aí dos fitoterápicos, as resinas, óleos essenciais, enfim. Aqui se mostram os instrumentos da nossa política pública a nível do Estado, né? Nós temos aí o zonamento econômico e ecológico que está vindo, vai ser realizado, o inventário florestal estadual que está em curso, o cadastro florestal, o Fundo de Desenvolvimento Florestal, que é o Fundeflora, temos o CAR, lá que eu destaquei, né? O Programa Florestal Estadual. Quero fazer uma referência aqui ao programa estadual de educação florestal Gralha Azul, que foi criado no ano passado, que contempla essas duas espécies, né? O programa de cadastramento de árvores matrizes, por incrível que pareça, nós, Estado, enfim, nós não temos árvores matrizes selecionadas. Nós não sabemos aonde coletar sementes de árvores matrizes catalogadas, registradas. Então se criou um programa que não foi a campo ainda, mas ele está pronto para que a gente consiga então cadastrar essas árvores matrizes que tem de diversas espécies nativas do Estado do Rio Grande do Sul. Se eu quiser comprar uma semente de angico, por exemplo, eu não sei onde encontrar. Né? E a nossa ideia era cadastrar essas árvores matrizes, que tem espalhado pelo Estado, botar num banco de dados, o pessoal acessaria lá o site da SEMA, árvores matrizes, bom, e aparecer quem são os proprietários rurais que têm angico, né, para vender. E com isso estimular o proprietário rural a ganhar dinheiro não só com a preservação, enfim, com o PSA, aí, mas também com a venda de sementes de árvores matrizes. Bom, ali embaixo, está em vermelho, lá não dá para aparecer direito, mas tem o Ibramate e o Fundumate, que são as instituições, que eu diria, que vão dar suporte a toda a cadeia produtiva da erva mate. Né? No final do ano passado, em 28 de dezembro, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou a criação do Fundo Mate, que é o Fundo de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva e Inovação da Erva Mate. Né? Será cobrado R$ 13,00 por tonelada de erva industrializada das indústrias. Isso cairá no Fundo Mate, 15% do recurso ficará com o governo e os outros 85% serão destinados ao Ibramate, que será, então, a entidade privada que vai trabalhar toda a cadeia produtiva da erva mate. Desde a identificação de árvores matrizes, que também não temos, de erva mate, até lá o auxílio na exportação, vamos dizer, dos produtos à base de erva mate. Então nós vamos trabalhar toda a cadeia. Pesquisa, fomento, extensão, marketing, divulgação, inovação tecnológica, novos produtos e assim por diante. Aqui tivemos alguns dias históricos aí dentro do setor ervateiro, né? No dia 4 de janeiro de 2013, então, logo em seguida da promulgação da lei que criou o Fundo Mate, criamos o Ibramate. O Ibramate ele é composto pelo segmento dos produtores de erva mate e as indústrias de erva mate. São 4 instituições representativas do segmento dos produtores, 2 dos produtores, 2 das indústrias, que são os sócios fundadores do Ibramate e que têm direito a voto. Então, a Assembleia Geral do Ibramate, quando acontecer, serão 4 pessoas representando as suas entidades que terão peso de voto. Com isso, facilita bastante o trabalho, embora tenha lá o Conselho Deliberativo, o Conselho Consultivo, o Conselho Fiscal e assim por diante. No último dia 15 de maio, semana passada, né, também um outro dia histórico aí, assinamos os convênios de cooperação com a SEAP, que está ali no centro da mesa, o secretário Mainardi, e o professor Dilson estava lá também, mas na hora da foto aí, eu acho que ele acabou e ficou banheiro, né?
À esquerda é o presidente do Ibramad, o Alfeu Strapasson, também presidente do Sindimate. À direita, o prefeito de Arvorezinha, aliás, o de Lópolis e o da Ponta de Arvorezinha. Mais ao fundo lá, a assessoria do pessoal da Secretaria da Agricultura, o coordenador da Câmara Setorial da Erva Mate, os assessores, a Juliana, a Isabel, que é a secretária do Sindimate, e eu, onde foi assinado os convênios de cooperação, então, para repasse de recurso e um veículo ao Ibramate para começarmos a trabalhar esse ano. E a cobrança da taxa, aquela que eu falei para vocês, ela só vai entrar a partir do ano que vem. Primeiro, o governador tem que assinar um decreto, que é o regulamento do Fundo Mate. O recurso começa a entrar, mas ele é disponibilizado no ano seguinte. Então, por isso, desse repasse de recurso. Aqui, assim como o Pedro falou, eu acho que tem algo muito importante que todos têm que saber também, que é a questão do Programa de Recuperação Ambiental, o PRAC. Quem fizer o CAR, ele vai ter que dizer se tem passivo ambiental, né? E se ele disser que tem passivo ambiental, ele, por livre e espontânea vontade, poderá aderir ao Programa de Recuperação Ambiental. Ele terá 20 anos para recuperar a sua APP, e com isso ele fica isento aí de ser penalizado, né? E dentro, então, desse programa, isso já foi mostrado, mas dentro desse programa tem algo importante, em que nós poderemos recuperar as APPs e também instalar, implantar as reservas legais com essas espécies de valor econômico, nativas de valor econômico, como a erva mate e o pinheiro brasileiro. Então isso eu acho que vai ser um ganho significativo para os produtores, aos proprietários rurais, porque o pessoal sempre questionava, né, e debatia, mas eu tenho uma área de 10 hectares, 12 hectares, tenho 2 santas no meio da minha área, virou tudo APP, eu não vou poder mais usar nada da área. Bom, então, além das áreas consolidadas, tem a questão de tu poder plantar nessas áreas, por exemplo, pinheiro brasileiro, erva mate, palmito, né, a jussara, e você colher a folha, colher o fruto, o pinhão, a folha da erva mate, e com isso você tirar a renda dessas propriedades, né? Dessas áreas que até então estavam perdidas. Aqui um exemplo, lá em Machadinho, onde tem uma associação de produtores de erva mate, que se chama Apromate, se começou um trabalho junto com a Maesa, que é a energética lá do Machadinho, que é uma barragem, uma hidrelétrica, né, do Rio Uruguai, em que eles fizeram um convênio entre eles, as duas instituições, estão recuperando as fontes, as nascentes. Então, a Maesa disponibilizou o palanque, o arame, né, para os proprietários rurais, e para cada hectare que for recuperado em volta das nascentes, eles fornecem 1 hectare de cultivo de erva mate. No primeiro ano já deu 27 hectares de área e de recuperação de APP, e com isso estimulou os proprietários, inclusive muitos que são sócios, associados da própria Apromate, que são plantadores de erva mate, que iniciaram trabalho de recuperação das suas APPs e plantando inclusive ali também erva mate, né, entre outras mudas. E na época eu estava no DEFAP e a gente entrou, né, fornecendo mudas de espécies nativas para o programa esse lá de Machadinho. Aqui com relação ao CAR, né, e aos programas de regularização ambiental, já foi falado, é a condição obrigatória, vai ter 1 ano para fazer a declaração do CAR. Depois, com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente interno do SISNAMA convocará o proprietário ou o possuidor para assinar o termo de compromisso. O proprietário não poderá ser multado, né? Bom, a questão da nossa APP, então, é a função ambiental. No próprio código lá está dito que o conceito inicial que foi perdido durante a evolução da legislação ambiental. Do ponto de vista técnico e científico, o uso eventual dos recursos não madeireiros, bambu, folhas, frutos, mel, etc., não desvirtua a função das APPs. Isso é importante dizer também porque, para que fique bem claro ao nosso proprietário rural, né, de que ele poderá usufruir dessa área
com fins comerciais. Ele vai preservar, vai fazer a recuperação dessa área, mas ele poderá, então, obter rendimentos em cima dessa área. A nossa lei da Mata Atlântica, lá, a 11.428 de 2006, ela diz: é livre a coleta de subprodutos florestais, tais como frutos, folhas ou sementes, bem como as atividades de uso indireto, desde que não coloquem em risco as espécies da fauna e flora, observando-se as limitações legais. Por que eu estou mostrando isso? Porque recentemente lá na nossa região houve uma fiscalização, né, por parte do IBAMA, e infelizmente o pessoal que foi lá fiscalizar nem conhece a lei também. E autuaram os proprietários rurais, multas pesadas, 14, 54 mil reais, porque plantaram erva mate no subbosque da floresta, nas APPs, e, segundo eles, isso não é permitido. E, inclusive, disseram mais, de que para plantar erva mate tem que ter licença ambiental para plantar e para cortar. Se a legislação está dizendo que é livre, né? Então causou um tumulto muito grande lá. Infelizmente, foi bem na hora que nós estávamos instalando aí o Ibramac, então, aí o pessoal disse: mas e agora? Como é que fica isso? Vocês estão aqui incentivando, estimulando, e vem o pessoal e multa nós. E agora, o que nós vamos fazer? Então, causou um problema, né? Eu acredito também, por ser uma legislação nova, nós temos muito que discutir isso, né? Fazer cursos, capacitação, treinamento, para levar essa informação que é recente a todo mundo, inclusive os fiscais. A cadeia produtiva da erva mate é uma cadeia fundamental, importante para as propriedades rurais do Rio Grande do Sul. Nós temos aí a lei estadual 7.439, que tornou a árvore, erva mate, a árvore símbolo do Rio Grande do Sul, né, uma legislação de 1980, que poucos também conhecem. O chimarrão é a nossa bebida oficial, né? É uma lei de 2003. Aquele sujeito da direita ali é o meu pequenininho, com 11 meses, 7 dias ele pediu para tomar chimarrão. E tomou 3 cuias numa sentada só. Hoje ele está com 1 ano e 4 meses e é mateador. Quando eu chego em casa, quando eu estou com a cuia, ele já quer tomar mate. Então, um hábito saudável, né, importante aí para todos nós. E a nossa santa milagrosa erva mate, e essa vai ser a missão nossa e do Ibramac, é levar a erva mate para o mundo. Ela já está, mas muito mais ainda. E os benefícios fitoterápicos e medicinais dessa planta, poucos conhecem. O pessoal toma mate por hábito, por costume, por tradição. Mas poucas pessoas sabem o quanto ela é importante para a nossa saúde. São 152 princípios ativos. É uma das plantas mais completas do mundo, né? Hoje temos o nosso maior propagandista, né, que é argentino, tomador de chimarrão também. Só aqui para vocês terem uma ideia, a Coca-Cola está investindo no setor, comprou uma ervateira na Argentina, chamada a Itamarca, da erva mate, La Vuelta. Comprou a Mate-Leão aqui do Brasil, né, do Paraná, e lançou esse refrigerante no Japão, que é um maior sucesso hoje no Japão. Nós temos algumas bebidas, por exemplo, essa aqui, eu recebi foi o professor Fink que ele me mandou, a foto de um cartaz, deve ser dos Estados Unidos, não soube saber de onde veio, mas aí é um refrigerante de meio litro de erva mate. Nós desconhecemos. Na Argentina, aliás, na Alemanha, lançaram uma cerveja de erva mate. Olha lá, você pode ver, está escrito beer e mate. Mate quer dizer, veio da erva mate. É um gaúcho que está lá na Alemanha e lançou essa cerveja, é o maior sucesso hoje, está ganhando dinheiro fantástico lá. Que vai ter que botar, eu acho que um chafariz na praça com cerveja de erva mate, porque os pedidos são tantos que ele não consegue atender as demandas. Aí o nosso chimarrão, todo dia, né, um chá, que bebemos de forma diferente. Os novos consumidores temos que
tratar de levar esse hábito aos novos consumidores, porque nos parece que de 25 anos até 55, 60 anos o pessoal toma chimarrão. Acima, os médicos já dizem que faz mal para a saúde, né? E abaixo de 25, bebemos muita Coca-Cola e refrigerante, e pouco chimarrão. Então nós vamos ter que estimular e levar esse conhecimento nas escolas para que você faça a mateada nas escolas e ensine as crianças então a tomar essa bebida saudável. Também com relação ao APP, pessoal, além da erva mate, podemos plantar as frutas nativas. Já tem aqui no Rio Grande do Sul pequenas agroindústrias familiares produzindo chimias, geleias, doces com as frutas nativas. Lá em cima tem uvaia, araçá, vocês podem ver ali que tem goiaba, né, chimias de goiaba cegana, ariticum com jabuticaba, ariticum com butiá. Aquilo debaixo ali é uma panqueca feita de pinhão. Já está se fazendo farinha de pinhão, para vocês terem uma ideia. E foi descoberto recentemente que o pinhão é um dos melhores amentos que existe, não tem glúten. Portanto, tem pessoas que são alérgicas a glúten e que não poderão se alimentar, né? Já tem o pessoal de Passo Fundo, do CETAC, que estão fazendo isso, fazem farinha de pinhão, paçoca de pinhão, e já está entrando então na culinária de fazer pão, bolo, pizza e outras coisas mais. Aqui rapidamente os programas e projetos de reposição florestal que o Estado tem, né? Temos um programa chamado Repovoamento do Pinheiro Brasileiro, que já completa 12 anos, vai completar 12 anos, que é uma parceria com a RGE, né? E todos os anos tem a campanha de lançamento do plantio do Pinheiro Brasileiro, é feito um seminário, um evento, distribuição de mudas gratuitas, sementes. Também há um programa chamado Plante Árvores Nobres, também com a parceria da RGE, que são as outras espécies nativas. Então, temos um programa lá de restauração das matas ciliares, que estava parado, tentamos recuperar ele agora, né? E esse aqui que foi criado recentemente, então, que é o Programa Estadual de Educação Florestal Gralha Azul, em que, aí vem uma coisa que é importante todos vocês saberem, disseminar isso. O Estado tem lá uma carteira com muitas mudas nativas disponível para todos aqueles que têm interesse em recuperar uma APP, uma reserva legal, e até plantio comercial de área com 5 hectares. Essas mudas vêm das grandes obras de TCH, de redes de transmissão, de estradas, e que essas empresas não têm onde plantar muitas vezes. Então, acabaram deixando à disposição, e nós tínhamos em carteira lá, o ano passado, 500 mil mudas pagas disponíveis para qualquer um que quisesse fazer a sua recuperação da sua APP, da sua reserva legal, enfim, ou plantio comercial. Só que não estava, vamos dizer assim, padronizado, organizado. Aí criamos um programa, esse programa, em que foi feito um termo de referências, e se vocês entrarem no site da SEMA, né, na coluna da esquerda tem uma espécie de uma escadinha lá, tem um plantio de mudas nativas. Clicar em cima vai abrir o termo de referência. E diz como é que tem que ser feito o projeto. É um prazo simples, né, não precisa cópia da escritura, enfim, é os dados da propriedade. Exige-se que tenha um técnico responsável, porque fica 4 anos vinculado, né, todo ano tem que prestar, fazer os relatórios, os laudos técnicos, de que se o plantio pegou, se não pegou, enfim. Então, as mudas são de graça para todos aqueles que queiram fazer uma recuperação de uma APP, de uma reserva legal, e até plantios comerciais em áreas de até 5 hectares. Qualquer um, prefeitura, que quiser fazer um programa no seu município, poderá acessar esse programa estadual. Aí o Fabrício está aqui presente, depois podem conversar com ele. Levanta a mão aí para o pessoal ver. E a Karina também, a Carolina, onde é que está a Carolina? Está lá no fundo. Poderão ajudar aí a prestar conta. Então temos muitos exemplos. Esse é o projeto da Apromat, lá da Cambona, da entidade Apromat, chamado Projeto Nascentes, né? Eles estão trabalhando com recuperação das nascentes. Tem um outro projeto no município chamado Baiano Moro, que você mencionou, Minas Gerais. Nós temos programas aqui no estado do Rio Grande do Sul de pagamento por serviços ambientais.
é um município chamado Mariano Moro. E um município muito pequeno. O prefeito botou 200 mil reais no fundo no primeiro ano, 300 mil no segundo ano, e aí fez um rol de atividades que o proprietário tinha que aderir livremente ao programa, e se ele atingisse 50% daquele questionário que dizia quais são as atividades, ele ganharia no final do ano um salário mínimo de bônus. Né? E quem chegasse a 70%, 2 salários mínimos. E ele fez um programa tanto para a área rural como a área urbana. Embelezamento das propriedades, recolhimento do lixo, lavagem tríplice das embalagens de agrotóxico, enfim, uma série de coisas e que está dando um sucesso enorme. Aqui o projeto Nascentes, então, que eu falei antes. Aqui, o programa estadual de identificação e registro de arte matriz, chamado ProArgo, que está pronto e que devemos, o DEFAP deve botar isso em prática. Se ele não colocar, nós temos que cobrar, porque nós precisamos registrar nossas artes matrizes. Agora, com a vinda do CAR, com a recuperação das APP, das reservas legais, vai se precisar de muita muda nativa. Bom, mas da onde está vindo a semente dessas mudas nativas? Né? Que qualidade tem essas mudas que estão vindo a campo? Pelo que eu conheço, é da pior qualidade possível. Que os viveiristas, a maioria, por desinformação, por desconhecimento, vão coletar sementes nas piores árvores, aquelas mais baixas, todas galhadas, muitas vezes, né? Ou que sofreram algum dano e que produzem muita semente, sem um perfil adequado. E com isso nós estamos reproduzindo material de péssima qualidade. É o que aconteceu no setor ervateiro. Hoje, o professor Gil saiu, mas ele fala, nós estamos fazendo há 100 anos o pioramento genético da erva mate. Né? Ou seja, você coleta semente naquelas árvores baixas, muitas vezes atacadas por doenças, que dá uma carga enorme de semente. O viveirista, o que ele quer? Ele quer colher um caminhão de semente de uma árvore, ele não quer ir lá catar um pouquinho de semente em cada árvore. E é isso que estamos fazendo. Por isso que as herveiras, quando chegam com 3 anos de idade, começam a produzir semente, e não folhas. Né? E é por isso que a nossa média de produção dos ervais plantados no estado do Sul é em torno de 500 arroba por hectare. Pessoal, o Valcir está lá no fundo, que é plantador de erva, ele colhe 2.000 arroba por hectare em determinadas áreas. Olha a diferença. Você falou muito em milho aqui, em soja, né? O aumento da produtividade dos últimos anos. Agora, na área florestal, nós estamos no ponto zero. Na erva mate, nós vamos começar agora. Os jesuítas foram quem descobriu lá a forma de estratificar semente. Até hoje ninguém conseguiu fazer algo melhor que aquilo, que botar numa caixa de areia. Né? E os nossos plantios que estão indo a campo são com essas sementes. Nós não temos uma árvore de erva mate identificada como porte-semente, com exceção de Machadinho, daquela associação, que acharam uma erva lá, um herveiro, um produtor, né? Ele fazia um chimarrão no seu pilão em casa e ele detectou que aquela árvore dava um chimarrão suave. E aí, depois a Embrapa entrou junto, batizaram ela de Cantona 4. É a única. E nós temos árvores excepcionais como essa aí, que eu tive a honra de abraçar ela. Uma árvore com 70 centímetros de diâmetro. Nem eu, o engenheiro florestal, nunca tinha visto uma herveira desse porte, 70 centímetros de diâmetro e 25 metros de altura. Ainda lá nas matas nativas de arvorezinhas, lópez, tem muito disso. Isso é uma esmeralda. Né? Uma raridade enorme que nós temos que preservar. Aí não vou falar do sistema agroflorestal, então hoje o que estamos fazendo? Estamos sombreando os herbais plantados a céu, a pleno sol, sombreando com espécies nativas, árvores nativas de valor econômico também, que no futuro darão madeira. Né? Aliando então o sombreamento para melhorar a qualidade do produto erva mate. Isso aqui é um consórcio muito utilizado, né, nas regiões produtivas, porque todos nós sabemos que existe o consórcio natural pinheiro brasileiro, canela e erva mate. Né? Então, em muitas regiões onde foi plantado pinheiro
ou onde foi feito potreiro, roçada, se deixou os pinheiros, tem no subbosque erva mata. E esse consórcio é um consórcio que dá certo. Então vejam quanto é que você poderia agregar de valor em cima da mesma área. Além de que, além da madeira do pinheiro, você tem ainda o pinhão, que é uma especiaria, que hoje um pinheiro qualquer produz 100 kg de pinhão tranquilamente por ano, a R$3 o quilo. Então, R$300 que tu tiraria no pinheiro. Se tu tem 100 pinheiros em cima de um hectare, dá para fazer a conta aí. E mais a erva mate. Então, um exemplo, né? Sombreado, aí com espécies nativas, louro, cedro, canelas, aqui no subbosque da floresta, áreas com timbó, com bracatinga, né? Árvores ainda, vamos dizer assim, estágio secundário, inicial. Aqui, mostrando que é possível consorciar eucalipto com erva mate. A erva mate vem muito bem embaixo do eucalipto, só tem que ter um controle para não fazer um sobramento excessivo. Em torno de 300 árvores por hectare, espaçamento 6 por 5 de eucalipto e da erva mate 3 por 2. Aí o pinhão, a nossa floresta araucária. Se alguém de vocês lembra, o ano passado apareceu uma notícia aí no Jornal Nacional, enfim, de uma semeadura de pinhões, né? Choveu pinhão no céu do Rio Grande do Sul. Foi uma iniciativa que tivemos de fazer semeadura de pinhão nas áreas de capoeira com avião. O método deu certo. É muito bom. O Jorge, que está aqui também, que fazia parte do EFAP, nosso colega, ajudou lá em Erechim. E o avião consegue semear aquilo que tu pedir para ele. Eu fiz um cálculo, 40 kg de semente por hectare, espaçamento mais ou menos que caísse 2 por 1, para que germinasse daquilo tudo 20%, então 20% seria 1.100, e que no final ficasse em torno de 5%, seria 500 árvores por hectare. E caiu exatamente aquilo, né? Uma técnica barata, fácil. Nós temos muitas áreas nas encostas dos morros sendo abandonadas, e isso está virando capoeira, e vai levar 100 anos para virar um mato nativo. Mas se nós não botar a mão lá no meio dessa área, dificilmente vai ter um pinheiro brasileiro, ou uma gráfia, ou um cedro, ou uma erva mate. Por quê? Porque as nossas árvores matrizes, muitas vezes, não existem mais, né? E nós precisamos ajudar a recuperar essas árvores para tornar essas árvores também produtivas, não só no aspecto ambiental, mas no aspecto econômico também. Ora, se nós semeássemos então o pinheiro brasileiro de avião, que seria uma forma até barata, em poucos anos nós tiraríamos o pinheiro brasileiro da espécie ameaçada de extinção, porque ela foi diagnosticada que é uma espécie ameaçada de extinção e por isso o corte é restrito. Bom, mas o que nós vamos fazer para tirá-la da espécie ameaçada de extinção? Vamos ficar contemplando, esperando que a natureza se recupere? Vai 100 anos. Então vamos contribuir, vamos ajudar. Essa é uma forma. A cadeia produtiva do pinhão é uma coisa que nós desconhecemos. É milhares de toneladas por ano que são comercializados. Tem pessoas hoje ganhando dinheiro, se sustentando só vendendo pinhão. Proprietários que preservaram o seu pinhal, olha lá em cima, fazendo farofa de pinhão. Ali embaixo tem, dá para perceber, tem bolo, tem massa de pão ali, de pinhão. É fundamental as parcerias com todas, né? Desde governo estadual, federal, municipal, instituições de pesquisa, fomento, os órgãos licenciadores, as empresas, proprietários rurais, enfim. Eu acho que todos nós estamos aqui para contribuir com um objetivo de melhorar a vida dos nossos proprietários rurais, produtores rurais. Destaco que tem pessoas, proprietários, que são apaixonados pelo cultivo das florestas, né? Esse é um cara, lá na nossa região de Erechim, um município chamado Severiano de Almeida, um sujeito que chegou a botar na frente da propriedade dele essa placa aí, ó. É o Dilei Anzolin. É um jovem, que hoje ele tira o sustento, grande parte do sustento dele, e não é pouco, viu? Ele ganha mais de 8 mil reais por mês. Por mês. É ele, a mulher e uma filha, de vez em quando ele contrata algum empregado. Diarista. Ele tem um chiqueirão de porco,
Isso ele toca direto, se eu não me engano, são 4 só a terminação. E o resto ele tem erva mate plantada, pinos e eucalipto. E ele faz esse manejo. Né? Hoje as florestas dele já estão em produção, mas com a erva mate lá, ele tem em torno de 6 a 8 hectares de erva mate. Né? Ele no início tinha 27 hectares de área, hoje ele tem mais de 60 hectares de área. Porque enquanto ele plantava, a vizinhança dizia para ele, chamava ele de burro. Por que plantar eucalipto? Né? Na época, isso há 15 anos atrás. Depois ele começou, quando ele começou a desbastar e o terreno, ele começou a comprar as propriedades dos vizinhos. Bem, e aí é aquela história, né? Você deu os projetos são para 1 ano, semeia o grão. Vocês são para 10 anos, planta uma árvore. Vocês são para 100 anos, destrua o povo. Semeando uma vez o grão, colherás uma única vez. Plantando uma árvore, colherás 10 vezes. Destruindo o povo, colherás 100 vezes. Se deres um peixe a um homem, ele comerá uma única vez. E, porém, o ensinares a pescar, e ele comerá a vida inteira. Bom, e o ideal que nós buscamos é isso, né? Nós sonhamos e planejamos políticas públicas aí de sustentabilidade ambiental. Que seja bom para todo mundo. Temos que preservar, sim. Conservar também. Mas também temos que olhar o lado econômico, porque as pessoas se sustentam, se mantêm, a si e as suas famílias, ganhando dinheiro. E quando a gente fala que nós queremos que o jovem permaneça no campo, né, com uma vida digna, enfim, nós temos que dar alternativa a eles, porque caso contrário, eles vão vir tudo embora para a cidade. É fácil a gente falar, mas vai você lá no interior, ficar lá numa comunidade que não tem acesso a nada, e tudo é restritivo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso. Né? O sujeito se sente excluído, e com isso ele vem embora, não vai ficar. Então nós temos que buscar e dar essa informação a ele, de que é possível ele também manter a sua propriedade, manter a sua floresta, né? A sua água, enfim, com sustentabilidade ambiental. Aí sim, aí nós vamos encontrar assim, essas pessoas satisfeitas e com isso todos nós vamos ganhar, seja quem mora na cidade, quem mora no campo. Então, agradeço aí a oportunidade. Obrigado aí pelo convite. Obrigado. Agradecemos as palavras do Ferron, né? E convidamos então Roberto e Pita a compor a mesa, por favor. Eu já entregar aqui ao Roberto o seu certificado e ao Pita o seu certificado. Bom, colocamos o espaço à disposição para questionamentos da plateia. Bom, enquanto a plateia vai pensando, eu tenho aqui um questionamento para o Pita, né, que veio com uma informação a respeito do CAR. Né, e eu, como proprietário rural, também fiquei agora preocupado e interessado nesse assunto. Esse sistema vai online, é isso? E as imagens, né, você falou imagens de satélite, eu tenho um sistema digital de imagens para fazer a localização a partir de coordenadas. Sim, o CAR ele começou como iniciativa do Ministério do Meio Ambiente através do programa Mais Ambiente, que foi desenvolvido em 2009. Ele foi posto no ar como programa piloto e a partir de seus sucessos e fracassos foi desenvolvido o CAR da forma que está no Código Florestal. Essa iniciativa começou dentro do Ministério junto com o IBAMA. Então, o sistema que existe hoje, que foi desenvolvido pelo IBAMA, o sistema, e o Ministério do Meio Ambiente, agora esse ano passado, fez uma aquisição de imagens de satélite de alta resolução do território brasileiro inteiro. Foi uma compra de 27 milhões que custou essas imagens. E são imagens dentro de um padrão, são ortoretificadas,
são a cobertura máxima permitida de nuvens, e são essas imagens que servirão de pano de fundo do sistema. Como eu mencionei, o sistema CAR, quem vai executá-lo são os estados, não o governo federal. Em alguns estados, como por exemplo Mato Grosso, Pará, já tem seu sistema de CAR desde 2009. Eles terão a opção de manter os seus sistemas, desde que possam integrá-lo com o sistema nacional. E os estados que não possuem sistemas próprios, eles poderão utilizar esse sistema eletrônico desenvolvido pelo IBAMA. Então sim, ele vai ser online, e a ideia que vem sendo desenvolvida pelo Ministério para o IBAMA, que o proprietário possa lá acessar e ele mesmo fazer o seu cadastro, sem necessidade de técnicos, sem necessidade de ART, da forma mais fácil possível. Até porque a gente está falando de 5.300.000 propriedades rurais. Então é um desafio muito grande para fazer isso em 2 anos. Então o sistema tem uma, digamos, uma interface amigável, é o termo que se utiliza na informática, né? E qualquer pessoa com um pouco de conhecimento de informática terá condições de fazer o seu carro. Os estados poderão utilizar, dentro da sua prerrogativa de restringir, eles poderão fazer mais exigências para os grandes proprietários. Exigir um RT, exigir um técnico, exigir dados de sensoriamento remoto, de GPS e tal, mas é para cada estado decidir. E para os pequenos proprietários, vai sair um decreto, uma instrução normativa, que não existe a necessidade de RT. Bom, eu acho que dá para. Meu nome é Jorge, eu sou funcionário da Emater, e a minha pergunta é no sentido operacional do CAR. Né? O governo federal, digamos assim, em outras palavras, municipalizou ou estadualizou a execução desse programa. A gente sabe que o agricultor ele não vai procurar o órgão do Estado, sim, vai no município. Ele vai demandar o município para fazer o seu cadastro. Correto? A gente sabe também que os municípios não têm condições financeiras, técnicas, pessoal, para operacionalizar no estado do município mais de 400.000 propriedades, né? E um prazo de 2 anos. A pergunta é, há possibilidade do governo federal fazer uma chamada pública, como fazem outros moldes, para que se auxilie tanto o governo estadual como o governo municipal na execução desses cadastros, ou seja, nos moldes que é feito no crédito fundiário, ou outras chamadas públicas que existem, né, que vão fomentar a assistência técnica e a execução desses programas. Se tem, isso já existe, há possibilidade? Pois bem, como eu falei, o CAR foi repassado aos estados para ser executado, então a obrigação de botar o sistema no ar e fazer ele funcionar é do órgão ambiental. Para viabilizar isso aí, o Ministério tem uma série de atividades. No primeiro momento, está sendo mais focado para o bioma Amazônia e o bioma Cerrado, onde atualmente são as frentes de expansão do desmatamento. Né? Então, existem alguns fundos de investimento onde os estados podem solicitar dinheiro através de projetos. Tem o Fundo Amazonas, começou inicialmente só para o bioma Amazônia, a fundos perdidos, dinheiro para os estados implementarem o CAR. E tem outro específico de Cerrado. O Fundo Amazonas já expandiu isso aí para todos os estados brasileiros. Então é uma fonte de renda para viabilizar a estrutura do CAR. E o Ministério está agindo como facilitador desse processo, auxiliando os estados a elaborar o seu projeto e submetê-lo a esses fundos. Além disso aí, o CAR ele não é só ambiental. Ele atinge toda essa esfera da agricultura. Então, acredito que o MDA,
o mapa, vão estar lançando esse tipo de chamada que o senhor falou. Eu acho que é a única maneira de se Exatamente. viabilizar. E foi até colocado na Estudo Direto, né, o Vermote estava lá, o diretor Zolino hoje está na CEAPA, para ter um valor, mas eles nos moldes para fazer para pequena propriedade, que serão 400 mil propriedades, o valor é que nem o Banco do Brasil paga para fazer um laudo de PROAC, que é em torno de R$200 por projeto apresentado. Isso viabilizaria os municípios em contratar ou operacionalizar esse programa, porque a Emater não vai ter condições de operacionalizar esse programa, porque ela já tem outros programas e outras chamadas públicas em curso. Então, isso vai ser uma hora que os agricultores começarem a buscar junto à prefeitura, vai haver, né, assim, vai atolar lá, a prefeitura não vai conseguir fazer, operacionalizar isso aí, porque não tem dinheiro, não tem recurso. A única maneira, quem tem dinheiro hoje é o governo federal, né, nesse sentido. Então, eu acho que só via chamada pública se consegue resolver isso. Para ser bem explícito, assim, digamos, sincero, que com o Rio Grande do Sul, dentro do planejamento estratégico brasileiro, para botar o carro a funcionar, o Rio Grande do Sul não seria uma das prioridades. A situação no Amazonas é muito mais complicada, inclusive porque não tem essa regularização fundiária, sabe? Então agora, no primeiro momento, os esforços estão concentrados em outros pontos. Mas eu tenho certeza que haverão essas chamadas aí por parte para cuidar aqui da região sul. E a nossa estrutura fundiária é diferente do resto do país. Sim. Nós fomos colonizados em colônias de 25 hectares, então tem muitas pequenas propriedades. Tudo diferente lá de cima, que são grandes propriedades. E a ideia é que o cadastramento, isso realmente seja descentralizado, tanto para prefeituras, quanto para associações, cooperativas. Quanto mais descentralizado isso aí for, mais eficiente será esse processo. Vamos mais um questionamento aí encerramos os questionamentos. Acho que eu consigo falar para todos ouvirem. É que está na web? Sou Fabrício Azolim. Precisa? Precisa? Vamos. Está na web aí? Sou Fabrício Azolim, sou engenheiro agrônomo do Departamento de Floresta Agroprotegida da SEMA, e é o órgão que todo mundo olha aqui no Rio Grande do Sul lá. Eles lá vão fazer. Mas não é isso. Na verdade, o que nós vamos fazer? Estamos se preparando para isso. Nós estamos se preparando para entender o código, porque tu tem que reproduzir o que está escrito no código para a prática do cargo. A nossa preocupação é que o Ministério do Meio Ambiente, na verdade, está dizendo o seguinte, eu posso estar equivocado, tentou treinar no ano passado, inclusive eu fiz parte de um treinamento, que foi interessante do ponto de vista teórico. Mas do ponto de vista prático, nós ainda necessitamos muito de treinamento e de debate sobre detalhes, porque o Código Florestal é maravilhoso do ponto de vista de novidades. Né? E quando se cai numa pequena propriedade, ou numa média, ou numa grande, que produz e que está produzindo regularmente, aqui no Rio Grande do Sul é geral, Santa Catarina, idem, Paraná também, e todos os estados produtores plantam em APPs e não têm reservas legais. Né? Quando o pessoal for chamado a fazer o CAR, vai ter os microcursos d'água, aqueles que a imagem não vai mostrar. Então, a gente acha que o CAR é um instrumento fantástico, mas ele tem que ser muito bem feito. Ele tem que ser melhor trabalhado para que o proprietário tenha condições de entender a legislação e reproduzir na sua imagem de satélite, na sua propriedade, a realidade. Né? E para isso, o grande desafio é fazer com que o governo federal traga a informação o mais breve possível. Se está lançando hoje, semana que vem, parece que o CAR vai ser aberto através do decreto. Marco zero, hoje, ou amanhã, sei lá que dia. A partir daí, a prioridade é essa, que diz que não
interessados no CAR, Farsul discutindo, FETAG discutindo com o governo, querendo saber, os técnicos todos querendo saber, isso envolverá um exército de gente, com certeza. A Emater é interessadíssima, porque ela está em todos os municípios. Né? Então a gente espera sim que o governo olhe para o Rio Grande do Sul com olhos técnicos e diga, ó, manda um técnico lá, ou dois, para capacitar todos os técnicos do Estado, porque nós seremos os capacitadores dos outros técnicos. E todos vão perguntar, as dúvidas serão muito grandes. Porque, para concluir, fazer uma pergunta, então. A questão da reserva legal é um foco grande do CAR, né? Por isso que o órgão do meio ambiente está por trás da aprovação do cadastro. Os proprietários que fizeram pedidos ao órgão ambiental, mas não averbaram ainda no registro de imóveis, essa é uma pergunta que talvez faltar responder, a gente precisa dessa resposta de Brasília. Os que já pediram a averbação, mas não ainda tiveram aprovação e não averbaram no registro de imóveis, eles vão poder refazer nos moldes da nova regra. Por exemplo, reserva legal fora da APP, era a regra antiga. Né? Será que aquele proprietário que fez uma proposta na regra antiga vai poder refazer, computando a APP na reserva legal, já no CAR? E se aceito isso, essa é uma pergunta, que é importante que o governo defina se vai poder fazer o recadastro da reserva legal, dentro da nova concepção do código, né? Que mudou esse aspecto, e para mim foi muito importante, porque a APP é reserva legal, a APP na reserva legal vai proteger mais a APP. E é bom que tenha isso na prática, em todos os modos do lado. Então é isso. Eu lhe respondo. Com a publicação da Lei 12.651, Código Florestal, o proprietário ficou desobrigado de registrar isso no cartório, à margem da certidão. Então, no caso, esses que entraram com o pedido e não foram registrados, eles terão direito, sim, a refazer isso dentro de molde do CAR. Eles poderão incluir as áreas de APP na reserva legal, desde que isso não implique em conversão de novas áreas. Então, se antes ele teria que proteger 10 hectares e tinha 2 de APP, ele vai poder somar os 2 ali dentro. Mas, aqueles 2 hectares que sobrarem em reserva legal, ele não pode matar, desde que isso não implique em conversão de áreas. Mas ele poderá fazer isso em molde do CAR. Já está previsto isso aí. Então, encerramos as nossas atividades. Agradecemos a presença de todos e retorno às 14 horas.